Estou aqui sentado numa das máquinas, né? E lembrei-me que há muitos treinadores com... Aliás, acho que todos têm que ter formação, mas há muitos que seguem uma formação muito científica e esquecem-se que as pessoas não são só a parte científica. Há também uma parte espiritual, quero dizer, há pessoas que acreditam em tarôs, em signos, em linha das mãos, em papapá. E vocês, como treinadores de desporto ou exercício, ou life coaching, whatever que vocês queiram chamar, basicamente todos são treinadores, uns, pronto, mentais, outros espirituais, outros isto, outro aquilo. Ao longo dos anos, vocês sabem que eu já sou velhote e já dei muitas aulas, já fui convidado para muita coisa, já fiz muita coisa e há pequenas, como é que eu ia dizer, situações que têm que ser provadas por nós, quero dizer. O pessoal falava muito dos signos, ora, uma introdução básica aos signos são 12. Se eu estudei bem, temos Carneiro, que é o primeiro, ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, em brasileiro, português Brasil. Temos depois o Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Acho que não me esqueci de nenhum. Isto depois, eles são vamos pôr aqui um bocado à vontade, que já acabei o treino. Eles depois têm uma subcategoria, que são 12 signos, e depois são os elementos. Há 4 elementos nos signos, 4. Se for no Japão, eles fazem para aí assim, isso aí já. Que são terra, água, ar e fogo. Eu estou a falar nisto porquê? Porque vocês podem, e eu já provei, em alunos meus, em colegas meus, na minha família, que realmente funciona. O que é que acontece? Quando vocês têm esses 4 elementos, podem estudar bastante sobre isso, especialmente se forem treinadores que lidem com pessoas, com crianças, com adultos, seja o que for, treinadores de futebol, seja o que for, treinadores como eu digo, de life coaching, treinadores de meditação, seja o que for, não sei o quê. Isto são dicas úteis que eu já provei a mim mesmo que funcionam. E gostava que vocês fizessem o mesmo e que depois podem mandar um e-mail ou qualquer coisa assim para a nossa página ou para qualquer coisa. Ou vão a uma família portuguesa nos Estados Unidos no Facebook, ou Psicologia da Cor no Facebook ou no Instagram. A gente estamos em todo lado. Quem quiser contactar a gente, de certeza que arranja maneira de o fazer. Pelo menos para confirmar a minha tese ou não. Que comigo funcionou, mas quer dizer, eu queria que houvesse outras pessoas na mesma situação que eu que pudessem confirmar esses dados. O que é que acontece? Nesses 12 signos há 4 elementos. Como eu já disse, terra, água, ar e fogo. Os terra geralmente são os resistentes, são pessoas que vocês podem pôr a correr maratonas e por diante, ou 3 horas a meditar, ou não sei o quê, são pessoas muito pacientes, são pessoas basicamente que vocês podem, robustas, são pessoas de dar um murro, por exemplo, dar um murro. Para vocês terem mais ou menos uma estratégia de como é que a pessoa funciona, ou seja, se quiserem um maratonista, os terra que são Touro, Virgem e Capricórnio. Depois têm os água. Os água são muito emotivos, basicamente são muito emotivos e adaptam-se ao copo que os contém, percebem? A água adapta-se. O que é que acontece? Se vocês tiverem uns meninos ou meninas água, ou pessoas, homens, mulheres, além deles eles serem muito emotivos, ou seja, vocês têm que usar mais a psicologia com eles e serem mais emotivos com eles, porque eles partem o coração facilmente. Não serem bruscos, não serem brutos, serem amigos, porem a mão e tal, assim, no ombro, pronto, fazerem uma coisa mais pessoal. Que são caranguejo, escorpião e peixe. São pessoas muito emotivas e vocês têm que ter cuidado. Mas eles adaptam-se facilmente de pequenos a serem ou maratonistas ou velocistas ou qualquer coisa assim, quero dizer, ou lutadores de rapidez, ou depende do tipo de treino que eles têm, eles são muito maleáveis. Depois temos os fogo.
Os fogos são os rápidos. Eles respondem ao treinador com uma velocidade fora do normal. O treinador diz qualquer coisa e eles mandam o treinador logo para a porra. Estes gentis seres são o carneiro, ou Áries, o leão e o sagitário. São pessoas muito rápidas, tanto com a língua, nas respostas e por diante, como rápidos a agir. Não muito rápidos a pensar, mais rápidos a agir. E se vocês precisam de alguém que haja sem pensar, os fogos são... Agora vocês é que têm que encaixar aquilo que eu estou a dizer na estrutura daquilo que vocês querem. Mas logicamente todos são bons para qualquer coisa e todos têm um ponto alto, apesar de poderem trabalhar todos, em tudo. E usar basicamente tudo o que é estratégia, tudo que sejam coisas mentais, eles dão 10 a 0 aos outros. Olha o Cristiano Ronaldo, por exemplo, aquário, ar. A estratégia mental do tipo é assim fantástica. O que eu ia dizer é, logicamente vocês podem pôr um ar a ser velocista, ou podem pôr um ar a ser maratonista, onde é preciso mais resistência e menos velocidade. Outro, o velocista, já interessa os 100 metros, fazer 100 metros em 8 ou 9 segundos ou 10, ou o que é. Todos eles prestam para alguma coisa. O que eu digo é, se vocês souberem, imaginem que vocês estão numa equipa, se vocês souberem que vão ter um desafio com aquela equipa assim, e aquela equipa usa a rapidez, rápido, vocês vão ter que usar outra coisa, porque eles usam rapidez, mas depois chega a um ponto e, portanto, quando vocês usam muita rapidez, mais cedo ou mais tarde ela vai baixar, e quando ela baixar é quando vocês têm que reagir. Agora, vocês é que sabem, como treinadores, seja do que for, nem que seja treinadores de pessoas, tudo isto que eu estou a dizer funciona para tudo, para pessoas. Imaginem que vocês estão a treinar meditação em pessoas, com pessoas. Há 3 ou 4 que não alinham muito bem, e geralmente esses 3 ou 4 são os fogos, porque eles têm muita dificuldade em concentrar-se. E nesses vocês têm que ter estratégias mentais para os ajudar, nem que seja puxá-los à parte e dizerem, olha, começa a visualizar números de 1 a 10 devagarinho, 1, 2, começar a treiná-los de outra maneira. Por exemplo, os terra vocês fazem assim, eles já estão do outro lado, estão nem aí. Os águas já têm que ser com carinho, estás a ver uma água, estás a ver um peixinho, estás a ver não sei o quê, coisas que vão à emoção deles. Então eu acho que estes dados são engraçados e são úteis, porque eu já testei isto com colegas meus na faculdade, com alunos meus, com colegas meus, por exemplo, quando eu estava na GKA, Japan Karate Association de Boston, eu sabia quem eram os rápidos. Ou seja, eu quando lutava com eles lá, porque a gente fazíamos treino livre de luta e tal, não é? E eu sabia, eu perguntava, a maior parte das vezes perguntava que signo é que tu és, e então eu sabia que aquele era carneiro, sabia que o outro era touro, sabia que o outro, então eu já sabia, bem, quando eu estou a lutar com o carneiro, eu já sei que ele vai me dar 3 ou 4 passas assim de repente, mas de passado 1 minuto já não tem gasolina no tanque e depois começo eu, porque eu sou touro, não é? Quando eu lutava com o touro, eu assim, este gajo é mais lento, mas se ele me acerta com uma passa, põe-me a dormir. Ou quando eu lutava com gêmeos, fala, está ali distrair um gajo e tal, não sei o quê, mas é muito de estratégia. E sem dar por isso eu estava a mamá-los, porque ele punha a mão por baixo, levantava a perna para cima, pimba, eu no chão. O que eu digo é que é importante, há pessoas que vão dizer, os signos, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com todo o tipo de... Ou seja, as pessoas não, os treinadores, neste caso, este vídeo é para treinadores, qualquer tipo de pessoas que treinem o corpo, a mente, o espírito, o físico, que seja o que for. É para esse tipo de pessoas, treinadores, pessoas que usem a influência sobre os outros. Qualquer tipo de treinador que seja um cozinheiro, que tenha alunos de cozinha. O que eu quero dizer com isto é que é mais fácil, e eu já provei que funciona, apesar das pessoas dizerem, os signos não funcionam, isso é os signos, geralmente os gajos confundem muito a astrologia, os signos e o horóscopo. O horóscopo que a gente vê no jornal e lê a dizer que hoje você vai encontrar-se com a sua mãe, não vou, porque ela já morreu há 45 anos. Não é isso. Aquilo tem a ver com, se bem que eu estudei, tem a ver com a posição do Sol ou dos planetas em determinado nascimento. E o certo é que uma pessoa que seja água é muito mais emocional do que as outras, abraça muito mais, beija muito mais, não sei o quê. Uma pessoa fogo, olha, a minha filha, por exemplo, é fogo. Olha, não vamos mais longe, vamos analisar a nossa família. Eu sou touro. Eu supostamente, calma, sou eu a dizer, sou visto como uma pessoa calma, pacata, tranquila, mas também se picarem, eu também respondo. Terra típico. E vocês podem fazer o mesmo aí com as pessoas que vocês têm ao vosso lado, tentar analisar se é assim ou não.
Por exemplo, a minha filha é carneira, é Aris, fogo. Fogo, não para quieto um minuto, ela quer viajar para todo lado, ela quer estar sempre a trabalhar, ela está sempre a viajar, quer estar sempre... Ela ainda agora começou a tirar um curso na Universidade de Oxford, em Inglaterra, está a tirar um curso online, não sei o quê, pronto, ela não pode parar, ela não para. A Vanessa, por exemplo, virgem, terra. Vocês querem alguém mais parado que a Vanessa? Está ali quieta, sossegada, mas virgens. Estamos no virgem, ela faz anos dia 12 de setembro, daqui a meia dúzia de dias. Se esquece de mandar as prendas dela. E então o que acontece? Pessoa pacata, sossegada, também terra, gosta de analisar tudo minuciosamente, não sei o quê. Ou seja, se vocês estudarem bem esses 12 signos, os 4 elementos a que eles pertencem, façam um diagramazinho, e quando vocês, imaginem que vocês têm 10 ou 15 estudantes, tentem ver para a data de nascimento deles, vocês supostamente têm uma ficha dos dados deles, tentem ver e ponham lá, touro, terra, aquele, virgem, terra, aquele, carneiro, fogo, aquele, e tentem devagarinho ver se realmente os fogos não são mais rápidos, se os terra não são mais resistentes, se os ar não são mais mentais, de jogos mentais, e se os água não são os mais emocionais. Tentem ver e digam-me alguma coisa sobre isso, e eu vou fazer uma série de vídeos para treinadores com aquilo que eu acho que um treinador, tirando a cultura que já tem que ter académica ou de formação, né, base, depois há pequenas nuances que vocês podem melhorar, mas nisso vamos falar no outro vídeo. Beijinhos e abraços para vocês. Tentem as coisas antes de criticarem, tentem e vejam se resulta ou não e vão dando algum feedback.